No dia 29 de novembro de 2023, o Futebol Clube Barcelona completa 124 anos. Repletas de acontecimentos marcantes, craques, futebol ofensivo e inovador. Aqueles que acompanham e admiram o Barça se emocionam por tudo que o clube viveu. Então, acompanhe a seguir a história do Barcelona e os momentos mais marcantes de sua trajetória. O início. Para aqueles que nasceram na década de 2000, ou em meados dos anos 90, talvez nenhum outro clube tenha sido tão encantador quanto o Barcelona. Ainda que não seja o time que mais venceu títulos nos últimos anos, foi o que mais encantou o mundo com uma forma diferente de se jogar. A história completa do Barcelona, no entanto, começa muito antes de Messi, Guardiola e Cruyff. A história começa no último ano do século XIX. No dia 22 de outubro de 1899, um ex-jogador suíço chamado Hans Gamper decidiu pôr no jornal Los Deportes um anúncio mostrando seu objetivo de formar um time de futebol em Barcelona, uma das principais cidades da Espanha. Gamper tinha a missão de atrair não apenas patrocinadores, como também, e principalmente, pessoas que estivessem interessadas em jogar pelo clube. O fato é que o anúncio rendeu um movimento positivo, e em 29 de novembro daquele ano, uma reunião foi realizada no chamado Gimnàsia Soler. A reunião envolveu a participação de 11 jogadores de futebol. Eram eles Bartomeu Terradas, Otto Maier, Otto Kunzli, Walter Wilde, Luiz de Osso, Eric Ducal, Pere Cabot, Josep Lobet, Dom Parsons, William Parsons e Carles Puyol, não o tradicional zagueiro da última década, obviamente. Aquela reunião, com não muitas pessoas presentes, acabou resultando na criação do Futebol Clube Barcelona. Em 1908, Joan Gamper assumiu em definitivo a presidência do Futebol Clube Barcelona. Na época, o clube estava à beira da falência e vinha de uma seca de títulos desde 1905, quando conquistou o Campeonato da Catalunha. A partir da sua posse, então, a equipe catalã ganhou novos rumos dentro do esporte. Um ano depois de assumir a presidência, Joan Gamper fez com que o Barcelona mudasse de estádio. O clube, então, começou a crescer. Venceu diversos títulos do Campeonato Catalão e até mesmo a Taça do Rei. O ex-jogador do Basel foi presidente do clube até 1925 e, quando deixou, o time voltou a encarar tempos difíceis. Em 1925, a Espanha vivia uma ditadura. Em um jogo, a torcida do Barcelona vaiou o hino do país. Como forma de punição, foi fechado por 6 meses, fazendo com que Gamper renunciasse à presidência. Até o fim dos anos 1920, a equipe se saiu relativamente bem, mas depois, embarcou em um período muito, mas muito difícil. O Barcelona enfrentou uma verdadeira crise financeira, social e desportiva nos anos 1930. Para coroar o período difícil, naquela década ocorreu a Guerra Civil Espanhola, que levou até mesmo ao assassinato do presidente do clube em 1936, devido à sua orientação política. Mesmo com as muitas formas de repressão contra a Catalunha e seus clubes, o Barcelona conseguiu se reerguer a partir do término da Guerra Civil Espanhola. Emendou vitórias e títulos e acabou se tornando uma verdadeira lenda dentro do futebol espanhol, e ganhando o destaque que hoje cultiva com maior força. Os primeiros títulos do Barcelona começaram logo no início dos anos 1900, quando o clube ganhou por diversas vezes o extinto Campeonato Catalão. Ainda naquele período, chegou a ganhar a Copa do Rei, nacionalizando as taças e alcançando um outro patamar. Por fim, hoje, um clube com 92 títulos em sua história. Em toda a sua história,
o Barcelona conquistou 75 títulos nacionais. O clube já ganhou o Campeonato Espanhol 26 vezes, a Copa do Rei 31 vezes, a Supercopa da Espanha 13 vezes, a Copa da Liga Espanhola 2 vezes e a Copa Eva Duarte em 3 oportunidades, se consolidando como um dos grandes do país. O Barcelona também tem 19 títulos continentais. Já venceu 5 edições de Liga dos Campeões, 4 de Recopa Europeia da UEFA, 5 de Supercopa da UEFA, 3 Taça das Cidades com Feiras e 2 Copa Latina. Além disso, o Barcelona também já foi 3 vezes campeão do Mundial de Clubes da FIFA. Se tem uma coisa que o Barcelona fez bem ao longo de seus mais de 100 anos de história, foi contar com grandes jogadores. Alguns dos melhores atletas de todos os tempos já vestiram a camisa da equipe catalã, sendo que muitos chegaram a se tornar verdadeiros ídolos com o uniforme azul, amarelo e bordô. O maior jogador da história do Barcelona é, sem sombra de dúvidas, o argentino Lionel Messi. O atleta com mais bolas de ouro de todos os tempos comandou uma das fases mais marcantes de um time na história. De 2005 a 2021, ele fez história, venceu tudo o que podia e ainda se tornou líder de praticamente todas as estatísticas do clube: títulos, assistências, partidas, gols. O jogador que rivaliza com Messi nesse sentido é o holandês Johan Cruyff. Ele foi importante para o Barcelona não apenas como jogador, quando empilhou taças, mas também como treinador, instalando uma filosofia vencedora de jogo que acabou tirando o Barça de uma longa fila de espera por títulos. E para finalizar, é preciso citar pelo menos 3 jogadores de uma geração mais recente: Ronaldinho, Xavi e Iniesta. Antes de levar o Atlético Mineiro ao seu primeiro título de Libertadores, o bruxo foi responsável por devolver a magia que o Barcelona havia perdido no início dos anos 2000, enquanto os outros 2 ficaram a cargo de manter, ao lado de Messi, Puyol, Busquets, Piqué e companhia. Engana-se quem pensa que Ronaldinho Gaúcho é o único jogador brasileiro a ter feito história com o Barcelona. Outros grandes atletas nascidos no Brasil vestiram a camisa do Barça e deixaram um verdadeiro legado, movimentando gerações e encantando multidões nos principais estádios de futebol da Europa. Rivaldo, que brilhou no Palmeiras na década de 1990, é um dos brasileiros que teve uma das passagens mais marcantes pelo Barcelona. Ele chegou na Catalunha na temporada 1997-1998 e por lá ficou até 2001-2002. Nesse meio tempo, foi artilheiro em diversas oportunidades e ganhou vários títulos, sendo uma verdadeira referência para um período de reconstrução do clube. Mais recentemente, outro jogador que fez história com o Barcelona foi o lateral Daniel Alves. Dani, que até pouco tempo vestia a camisa do São Paulo, esteve presente naquela vitoriosa fase comandada por Pep Guardiola, ficando de 2008 a 2016 no clube. Nesse meio tempo, ganhou Champions League, Mundial de Clubes, La Liga e vários outros títulos importantes, sendo titular absoluto em todos os anos. Por último, não dá para não citar Neymar como um dos grandes jogadores brasileiros que fizeram história no Barcelona. Por mais que a passagem do atleta tenha sido relativamente curta pela Catalunha, apenas 4 temporadas, nesse meio tempo ele ganhou Champions League e fez parte de um dos trios mais marcantes da história do futebol: MSN, Messi, Suárez e Neymar. Com uma história repleta de glórias, paixão e momentos inesquecíveis, o Barcelona é mais do que um clube, é uma lenda viva do futebol. Desde as conquistas épicas até as jogadas geniais, cada capítulo desta trajetória é marcado pelo espírito indomável e pelo amor dos torcedores. Hoje, celebramos juntos esse legado extraordinário. Se você também se emocionou com a história do Barcelona, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e vamos continuar escrevendo juntos novos capítulos de sucesso.